Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Globalcast. Eu sou Maria Ângela Tavares de Lima e é um grande prazer ter você aqui conosco. Curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal, ativa as notificações para receber o conteúdo que a gente produz com tanto carinho para você. Olha só, o movimento Novembro Azul. Novembro chegou e vamos falar sobre isso. Ele teve origem em 2003 na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. Neste mês, aqui no Brasil, diversas atividades são realizadas com o objetivo de conscientizar sobre a necessidade da prevenção e da detecção precoce do câncer de próstata. Para falar sobre isso, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no estúdio da Globalcast o consagrado médico Dr. Fabrício Magaldi Messetti. Boa noite, Dr. Fabrício, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria. Eu fico muito agradecido pelo convite, de me dar a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a nossa especialidade, sobre a importância da conscientização dos homens, né, referente não só ao câncer de próstata, mas sobre todas as doenças que acometem essa parte da população, né? Eu que agradeço imensamente sua generosidade em dividir o seu conhecimento para ajudar as pessoas. Queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é o Dr. Fabrício? Meu nome é Fabrício, eu sou rio-clarense de nascimento. Sou médico formado pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em urologia, na verdade a minha especialidade é uro-oncologia, né? Então eu dedico muito da parte da minha vida ao tratamento dos cânceres urológicos. É lógico que a gente termina cuidando de outras patologias urológicas, mas a minha especialidade mesmo é o câncer urológico e entre elas o câncer de próstata. Perfeito. Doutor, conta pra gente de que forma você chegou na medicina. Você é filho de médicos, isso foi natural desde criança, não havia dúvidas ou não? Como é que foi essa história? Foi bem natural, viu, Mariana? Assim, eu sempre gostei, né, pai e mãe médico, acompanhava muito eles na Santa Casa aqui de Rio Claro, tanto que vivia sempre para os corredores da Santa Casa, então para mim foi bem natural, eu não via com outra... Não tinha outra escolha. Até tentei, falava, pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas na verdade eu sabia que no fundo eu ia escolher pela medicina, né? E eu sou muito feliz com a minha escolha, eu me encontrei na minha especialidade, na minha profissão, e eu acho que a influência dos meus pais foi bem positiva. Nunca foi forçada, mas sempre foi bem positiva em relação à escolha da carreira. E aí, como foi para a urologia? Como é que foi essa escolha? Na verdade, como que você faz nas especialidades cirúrgicas? Você primeiro tem que fazer cirurgia geral. Certo. E depois você faz outra prova para as especialidades, urologia, gastro, cirurgia vascular, cirurgia plástica. E eu fui fazer cirurgia para fazer transplante de fígado. Eu queria ser transplantador de fígado. Eu tinha uma paixão pelo transplante de fígado, né? Assim, aquela paixão do cirurgião, né? Cirurgia grande, cirurgia pega avião para ir buscar fígado em outro estado. Eu trabalhava com transplante de fígado desde o segundo ano da faculdade. Então eu entrei Com esse propósito. Para esse propósito. Daí, durante a minha residência de cirurgia geral, a gente passa em todas as especialidades. E o meu estágio na uro foi muito, assim, legal, cirurgias grandes, muitas cirurgias laparoscópicas, que é o que eu gosto de fazer, cirurgias minimamente invasivas. E o meu estágio no transplante não foi tão legal. Foi assim, não é que não foi legal, foi excelente também, só que assim... 4 noites seguidas sem dormir, transplante, então eu falei, pô, é legal, mas não é bem isso que eu quero pra minha vida, né? Aí E daí, putz, mudou. escolhi a urologia da Escola da Universidade Federal de São Paulo, era muito boa, né? Era uma disciplina bem reconhecida no meio médico, então foi bem tranquilo, daí para fazer a mudança do transplante de fígado para urologia foi bem tranquila, e eu acho que eu sou mais... Acertou. Eu sou mais urologista. Eu não tenho dúvida, acho que todo mundo aqui sabe, né, gente? Ninguém tem dúvida. Doutor, novembro, então, é o mês dedicado aí à conscientização, da prevenção do câncer de próstata. Muito se fala, muito barulho, muitas palestras. Tem motivo para tanto? Como é que é a situação? Ah, com certeza, né? Aqui no Brasil a gente foca muito no Novembro Azul no câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais frequente nos homens e o segundo que mais causa mortalidade entre eles. O segundo. Né? Então a gente tem aqui no Brasil, em média, por ano, de 15 a 16 mil mortes todo ano.
Então a gente tem taxas bem grandes Bem grandes. de incidência do câncer. Tá certo que nossos dados são um pouco distorcidos, a gente não consegue ter realmente esses dados. Então, Exato. acredita-se que esses números são maiores ainda. Mas o que a gente tem é que é uma doença bastante prevalente no nosso meio. Cada vez mais nós estamos sobrevivendo por mais tempo, então a probabilidade do paciente vir a ter um câncer de próstata significativo aumentando. é maior. Então, assim, é importante. E a gente sabe que o câncer de próstata é uma doença que o tratamento dela é informação. Não só essa, mas muita cirurgia, muitas doenças. Talvez o melhor tratamento para a maioria das doenças seja informação. É. E aí a Sociedade Brasileira de Urologia, da qual eu sou membro da diretoria, nós tem um papel muito importante nisso. E cada vez mais, no Novembro Azul, a gente começa a falar, lógico, o foco é o câncer de próstata, mas a gente fala muito sobre problemas cardiovasculares, porque a principal causa de morte do homem adulto não jovem no Brasil é acidentes cardiovasculares. Ah, é? Então, assim, não adianta nada a gente fazer uma puta de uma campanha relacionada ao câncer de próstata se o paciente daqui a um ano vai ter um infarto e vai falecer. Então, a gente é muito focado no homem. A gente foca, lógico, o câncer de próstata é a nossa especialidade, é o que a gente faz, mas a gente entra como um todo. Hábitos de vida, a atividade física, que a gente, por mais que a gente fale, o paciente ainda tem uma certa resistência, mas é importante para uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde, o paciente ter uma alimentação saudável. Isso tudo evita a doença? Evita um monte de doença, entre elas, é lógico, o câncer de próstata. O tabagismo é uma coisa que a gente combate, apesar de a relação do tabagismo com o câncer de próstata, propriamente dito, ser muito frouxa, mas a gente tem cânceres urológicos que são muito ligados ao cigarro. Câncer de bexiga, como exemplo, é forte, extremamente ligado ao cigarro. Como eu já disse, acidentes cardiovasculares são muito ligados ao cigarro. Então, são detalhes da saúde do homem como um todo que a gente tenta pegar, orientar e tentar fazer com que ele tenha uma vida mais saudável, uma melhor qualidade de vida, que é o mais importante de tudo, né? Até porque os homens vão menos ao médico, é uma impressão minha ou isso é um fato? É um fato. O homem ele tem uma resistência maior a procurar o médico, né? Aí. O homem... E muitas vezes ele é levado ao médico pela esposa. E às vezes no momento que não dá mais tempo, porque às vezes o diagnóstico precoce ele ajuda. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas o câncer de próstata não existe muito. Como que eu posso prevenir o câncer de próstata? Prevenir é para você não ter o câncer de próstata. Não tem nenhuma medida muito muito importante, que tenha realmente um efeito bastante drástico na diminuição da incidência do câncer de próstata. A gente sempre orienta, a gente sabe que o paciente que se alimenta melhor, com menos gordura animal, paciente que tem atividade física, ele tem uma taxa menor do câncer de próstata, mas não é que nem, por exemplo, um infarto. O cara que faz atividade física tem muito menor taxa de infarto do que aquele que não faz. No câncer de próstata a gente não tem tanto, essas medidas não têm um efeito tão importante. O que é importante no câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Por isso a importância de falar sobre por isso que a gente fala tanto sobre o Novembro Azul, sobre o câncer, porque a gente sabe que quando você trata um paciente com um diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? A chance. Na ONCO a gente nunca fala em cura, né? Mas a gente sabe que a sobrevida em 10 anos desse paciente beira os 100%. Quando você trata diagnóstico com câncer de próstata já avançado, a gente sabe que essa sobrevida em 10 anos é menor de 20%. Olha. Então, é muito importante. E às vezes doenças que são extremamente curáveis deixam de ser porque o paciente não procura o médico certo, ou mesmo foge. Eu tenho alguns pacientes tem histórias de paciente que o médico até pediu o exame, daí ele fugiu porque ficou com medo do diagnóstico. Então tem sim, o homem é um ser complexo que a gente tenta clareá-lo com bastante informação, tentando ser mais tranquilo essa aproximação entre a população e o serviço médico. Né? Perfeito, é importante esclarecer mesmo, porque o que acontece? Existem alguns riscos, por exemplo, efetivos, por exemplo, pessoas obesas têm mais chance de ter o câncer de próstata, pessoas com outras condições, por exemplo, fumante, como você disse, tem essa, ou não, também não existe um grupo de risco? O principal fator de risco para o câncer de próstata é a história familiar.
A gente sabe que o homem que teve um irmão ou um pai com câncer de próstata, ele aumenta muito a chance de ele vir a desenvolver também essa doença. A obesidade, sim, ela está ligada novamente, não está tão ligada quanto a obesidade está ligada ao infarto, aos derrames, mas está ligada. A alimentação não artificial, alimentação industrializada também está um pouco ligado ao câncer de próstata. E o tabagismo tem uma relação. É uma relação frouxa, mas existe uma relação que cada vez mais está se provando que o paciente, o tabagista, tem uma maior incidência de câncer de próstata também. A nossa sorte aqui no Brasil é que as taxas de tabagismo baixaram muito, né? Gente, é impressionante. Você anda por países da Europa, principalmente, você vê que a taxa, pessoas jovens fumando, aqui no Brasil... Realmente, hoje quando você vê alguém fumando, até chama atenção. A pessoa fica até deslocada nos ambientes, exatamente. Né? E existe, assim, por exemplo, um tratamento específico? Na verdade, antes, como é que é feito o diagnóstico? Quer dizer, como é que eu descubro, a partir de que idade eu tenho que fazer um exame? A gente segue algumas sociedades. Certo. Né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela segue a Sociedade Europeia. Então, o que a Sociedade Europeia fala? Ela fala que o paciente que tem história familiar, que é obeso, o afrodescendente, a gente sabe que isso são dados americanos que nós não conseguimos reproduzir aqui no Brasil, mas tem o dado que o afrodescendente americano ele tem uma maior incidência do câncer de próstata. Então, esses pacientes eles devem procurar o urologista aos 45 anos. E os pacientes que não cumprem não preenchem nenhum dos fatores de risco, eles devem procurar aos 50 anos. Certo. Ok. Isso é o que está no papel, eu sempre falo. Isso é os estudos populacionais. Porque a gente sabe que abaixo de 45 anos a incidência de câncer de próstata é muito baixa, mas ela não é zero. Então, quanto antes... Eu sou mais fã do que a Sociedade Americana preconiza. A Sociedade preconiza que a partir dos 40 anos o médico e o paciente... que é o que eles chamam de shared decision, né? Eles vão ter uma decisão compartilhada sobre qual seja o momento de você realmente começar a fazer o screening, né? O rastreamento do câncer de próstata. O que eu aconselho, geralmente, quando me perguntam em palestras, entrevistas, ou mesmo meu paciente no consultório, falo que, assim, a partir dos 40 anos, procure um urologista, ou um clínico, um médico, né? Um médico pessoal que se sinta à vontade em fazer o rastreamento do câncer de próstata. A partir dos 40 anos, você discute com ele. Tem pacientes que começam com 40 anos. Fala, opa, esse paciente aqui é um paciente de alto risco. Vamos prevenir. Vamos prevenir. E tem paciente que fala, não, fica tranquilo, com 45 você volta aqui. Mas geralmente, com 40 anos, eu tenho a primeira conversa com o paciente. Certo. E o diagnóstico, ele é feito através, principalmente, de 2 exames. Na verdade, a gente faz o exame de sangue, que é o famoso PSA, o exame da próstata, que é um antígeno prostático que tem circulante nos homens, e o toque retal, que é o exame dígito retal. Os 2 são importantes. É muito comum chegar... São complementares? Exatamente, a palavra é essa, eles se complementam. Certo. Tem tumores que o exame de sangue não pega, tem tumores que o exame dígito retal, o toque, não pega. Existem tumores que nenhum dos 2 pegam, mas você fazendo os 2, você diminui a chance de você estar de frente de um tumor desse, um tumor que mesmo escondido toque, ali, que você não consegue detectar. Então, assim, é lógico que são casos raros, mas existem. Então, a gente recomenda para todo paciente, vai começar a fazer a sua rotina do câncer de próstata, nós temos que fazer o exame de sangue e o exame de toque. Existe, né, tem muita... lendas, muito preconceito sobre o exame dígito retal. Falar, não vou porque vai mexer com a minha masculinidade, vai mexer com a minha, né, com a minha hombridade. É muito comum, né, entre os homens, principalmente os homens. Eles vão constrangidos? Ainda existe hoje a informação já? Diminuiu muito. Hoje você vê que o paciente já vai pronto para muito mais comum você ver o paciente consciente, que vai lá, sabe da importância, aí que entra, foi o que eu falo, a informação é o melhor tratamento. Porque com a informação o paciente chega lá totalmente à vontade. É um exame que pode ser
assim, desconfortável? Pode. Tem muitos Mas, que são, né? exatamente, tem muito Tem piores, muitos que muito são, piores. Mas é um Mas exame são importante, importantes, é um né? exame importante, né? E não foi uma ou duas vezes que eu operei pacientes que só se identificava a suspeita do câncer de próstata só pelo toque retal. Então, tem que Tem fazer, que fazer. tem É que como a fazer. mamografia, né? Não Não tem tem jeito, como. não tem jeito. E uma coisa que é interessante, isso são dados de estudos. Os tumores que são palpáveis, ou seja, aquele que você toca e o PSA não detecta, ou seja, não sobe, não eleva o nível de PSA, geralmente são mais agressivos. Ai, olha, Agressivos. Então, o toque tem que retal fazer. tem que ser feito. É um exame rápido, é um exame que dura em volta de 4 a 5 segundos, é uma Nossa, coisa muito super rápido, né? tranquilo. Aí o urologista consegue perceber várias coisas, se tem algum carocinho na próstata, o tamanho da próstata, a forma da próstata. Ver outras coisas Outras também, coisas, né? Você não vai exatamente, não ver só só o isso. câncer de É a saúde próstata. do homem ali como um. Faz parte do exame físico do urologista. Então, assim, temos que parar com esse preconceito, acabar com essas ideias. Se você acha que alguém vai te dar risada porque você foi no urologista, pode ficar tranquilo que o amigo também foi. Então, tem Mas, que gente, ir. tá tudo certo, né? Mas assim, realmente as campanhas, a informação na mídia melhorou muito isso. Hoje os homens já estão mais conscientes Que que é bom. necessário se fazer a rotina de próstata quando for indicado, né? Que bom. Vou te perguntar sobre os sintomas, mas antes eu queria aqui fazer uns agradecimentos aos nossos patrocinadores, que são as empresas que possibilitam que a gente leve conteúdo de qualidade, que é a Globalcast, que é esse estúdio maravilhoso de podcast. Se você quer ter o seu próprio podcast, entre em contato aqui com a gente. O estúdio é maravilhoso, super tecnológico, é o mais tecnológico do Brasil. @Globalcast no Instagram. Entre em contato e vem fazer seu podcast. O Ais Salgados, olha só que delícia. Trouxe aqui para o Dr. Fabrício coxinhas e quibes recheados hoje. E a NR Conexões. Conexões que fortalecem, que é a internet que a gente usa aqui no estúdio, que não te deixa na mão. Tem planos residenciais, corporativos. nrconexões.com.br. Se informa, depois me conta. Doutor, existem sintomas? Quer dizer, a pessoa é uma doença silenciosa ou ela sinaliza? Talvez seja esse o grande ponto do câncer de próstata, né? O câncer de próstata é uma doença silenciosa na fase inicial. Então, quando o paciente começa a ter sintomas, geralmente nós já estamos lidando com um tumor mais avançado. É muito comum, era mais comum, como eu falei, com o aumento da conscientização, isso diminuiu muito. Mas o paciente chega, não, eu não vou no urologista, eu não estou sentindo nada. Ah, olha, fica aí Mas, na uma... verdade, a gente sabe que o tumor de próstata não dá sintomas. Quando ele dá sintomas, é sintomas já que ou de obstrução urinária, ou o paciente começa a ter dor por causa de ter metástase nos ossos. Meu Deus. Então, assim, já são doenças avançadas, que infelizmente a gente ainda diagnostica paciente nesse estágio. Menos do que era antigamente, mas ainda a gente pega Mas ainda paciente, tem muito ainda que se tem, falar ainda para que os homens... tem muito que se orientar. Então, assim, é uma doença silenciosa. Aí que entra a necessidade, é como o tumor de mama. O tumor de mama ainda o paciente consegue fazer o autoexame, apesar de ser meio questionável. Agora, na urologia, não. Na urologia, então, todo ano o paciente tem que procurar, mesmo que não esteja sentindo nada, que não tenha histórico familiar. Então não tem histórico familiar, não tem o risco. Não quer dizer isso. Não. Quer dizer que ele tem um risco menor de quem tem histórico familiar, mas ele também tem o risco de desenvolver a doença. Ou seja, tem que... Tem que, todo ano, procurar o seu urologista, procurar o seu médico pessoal, que possa fazer esse acompanhamento e, novamente, exame de sangue e exame de toque. Na suspeita, ou seja, ou você tem um exame de toque ou um exame de sangue, ou os dois alterados, a gente lança a mão de alguns exames, né? São outros exames. São exames secundários que a gente usa para confirmar o diagnóstico. Se ali deu tudo certo, acabou o assunto, vai para casa, volta no que vem. Ali negativo está resolvido. Deu positivo. Hoje a gente pede uma ressonância. É uma ressonância, é lógico que isso varia muito de acesso do acesso à saúde secundária que o paciente tem. A gente sabe que no Sistema Único de Saúde é um pouco mais difícil, né? Ainda mais que é uma ressonância específica para a próstata, tem que ser feita numa máquina específica. Então a gente sabe que ainda não é a realidade como um todo aqui no Brasil. Mas estou seguindo o guideline da Sociedade Europeia, veio uma suspeita, ou no toque ou no PSA, ou nos dois, você faz a ressonância. E essa ressonância vai ser usada para quê? Para guiar a biópsia. A biópsia ela é feita
geralmente guiada por ultrassom, mas ele usa a imagem da ressonância. Opa, tem um nódulo suspeito em tal lugar, então ele vai ali e tira mais fragmentos desse local. Quando o Perfeito. paciente não tem acesso a essa ressonância, não quer dizer que ele não vai ser tratado. Faz o que a gente fazia até 3, 4 anos atrás. O paciente vai direto para a biópsia. Abriu uma Tá. suspeita no toque ou no exame de sangue. Opa, tem alguma coisa alterada aqui. Vamos. Então vamos levar. Daí sim você pede a biópsia. A biópsia é feita por ultrassom, pode ser feita tanto em caráter ambulatorial como em caráter hospitalar, internado. Isso varia muito Isso tudo demora de quanto locais. tempo, doutor? Depende também se é Depende. particular, Depende. plano. Geralmente, apesar da gente ter essa importância, essa força do câncer de próstata, no câncer de próstata nós não costumamos ter pressa. Porque a gente sabe que ele é uma doença extremamente lenta. Mesmo os casos mais agressivos, ele ainda tem uma latência de tempo Entendi. que dá pra gente fazer tudo muito bem organizado. Não há Então, assim, necessidade. não dá necessidade de sair correndo, né? Que nem um câncer de pâncreas. Pô, câncer de pâncreas você diagnosticou, você quer operar na semana seguinte. Próstata não. Próstata dá para você fazer a ressonância, dá para você esperar o resultado dessa ressonância, vamos marcar a biópsia, então assim, questão de 1, 2 meses nesse trâmite, até a linha final, que é o tratamento definitivo, você pode perder, que a gente sabe, perder entre aspas, que a gente sabe que não vai afetar no resultado Comprometer. final Entendi. do tratamento. E é bom que dá para você fazer todas, assim, a gente sabe que depois da biópsia o lugar fica um pouquinho inflamado, então até a gente espera um pouco, pensando em cirurgia, de fazer a cirurgia para diminuir essa inflamação local, para não estar tudo tão aderido, tão grudado na hora do intraoperatório. Então, assim, tem algumas nuances que nos levam que o câncer de próstata dá para a gente tomar toda a decisão com muita calma. Mas isso não quer dizer que você pode deixá-lo para lá. Não, a gente tem que fazer a rotina anual, todo ano, e com o diagnóstico aí tem uma variação muito grande, né? Tem uma heterogeneidade de câncer de próstata. Pode ser um câncer extremamente agressivo, como pode ser um câncer extremamente tranquilo. E os tratamentos variam aí de acordo? A indicação do tratamento, na verdade, não é que eles variam. É sempre cirúrgica ou não? Não. Não. Nós temos algumas formas de tratamento do câncer de próstata. As duas formas mais clássicas, mais difundida é a radioterapia e a cirurgia. Certo. Né? Na radioterapia existem praticamente duas formas de fazer a radioterapia, que é a radioterapia externa, que o paciente vai lá no centro de radioterapia por 35, 40 sessões, vai lá e faz a radioterapia. E tem a braquiterapia, que são sementes de radioterápico que são implantadas dentro da próstata, guiado pelo ultrassom. O ultrassonografista ou o radioterapeuta vai lá, deixa essas sementinhas em aplicação única, e essas sementes vão emitindo o radioterápico por 4, 5 meses, tratando essa próstata. Certo. E o outro lado é a cirurgia. A cirurgia consiste em a retirada total da próstata e das vesículas seminais. Eu sou cirurgião. Geralmente a gente traz o problema para a nossa área de conforto. Então, assim, é lógico, a tendência dos urologistas era indicar a cirurgia como primeira opção. Mas não estaria errado uma outra alternativa. Numa primeira opção você indicar a radioterapia. Lógico que tem alguns detalhes nos dois tratamentos que pode fazer você levar a primeira opção a cirurgia ou a primeira opção a radioterapia. E tem alguns casos que a gente simplesmente acompanha. É o que a gente chama de vigilância ativa. Novamente, não é que você não vai fazer nada. É um paciente que você vai acompanhar e talvez postergar o tratamento. Perfeito. Então, assim, você segura, tem alguns dados que você vai acompanhando durante o tempo. Eu tenho um paciente já com mais de 10 anos em acompanhamento e até Tudo agora ok. não precisamos resolver. Então, assim, é uma opção, mas é lógico, aí são doenças mais tranquilas. Nas doenças mais graves, não tem jeito, mais agressivas, não tem jeito, tem que ser um tratamento definitivo. Seja ele radioterápico ou seja ele cirúrgico. Existem outras formas de tratamento, Ângela, ainda experimentais. Certo, que ainda não... Que vai lá, tem alguns tratamentos que você vai lá, destrói só o nódulozinho que tá doente, mas ainda eles já estão bem mais desenvolvidos do que já foram, mas ainda estão caminhando em caráter ainda. experimental, as sociedades ainda encaram eles como uma opção para realmente assim, uma opção, mas não a primeira escolha na hora de tratar o câncer de próstata. Entendi. Pós-tratamento, como é que é a vida
do paciente? Um dos maiores problemas do câncer de próstata, e aí entra a dificuldade do homem procurar o rastreamento do câncer de próstata, é que ele não é que ele só tem medo do toque, ele tem medo do diagnóstico. Porque a gente sabe que, num passado, o câncer de próstata estava ligado, o tratamento do câncer de próstata estava ligado à perda da função erétil, às vezes o paciente ficar incontinente, né, não conseguir segurar o xixi. Então isso também, eu não quero saber desse Criou diagnóstico, aí porque eu quero fugir disso. Então ele não fazia a pesquisa porque ele tinha eu não medo quero descobrir. Não quero descobrir. Porque se eu tiver um câncer de próstata, vou ficar impotente, vou ficar incontinente. Hoje, e aí nas duas formas de tratamento, tanto na radioterapia com máquinas novas, máquinas 4D, você consegue fazer tratamentos radioterápicos muito mais localizados, com resultados, com efeitos colaterais dos órgãos adjacentes muito menor, porque queira ou não queira, você tem que emitir o radioterápico só para a próstata, mas ali do lado tem o reto, tem a bexiga, Todo então tem mundo ali pode ser participa. cometido pela radioterapia. Hoje não, com as máquinas mais modernas você consegue cada vez centralizar melhor esse exame e ter menos efeito colateral ao redor. E o mesmo acontece com a cirurgia. Né? Hoje, com o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas, né, que nem a minha especialidade é a cirurgia robótica. Hoje, talvez a cirurgia do câncer de próstata seja a cirurgia que mais se adaptou à cirurgia robótica no mundo. Ai, que bom. Hoje, nos Estados Unidos, 99%, quase 100% das cirurgias de câncer de próstata são realizadas por plataformas robóticas. E essa tecnologia nos leva a ter melhores resultados em relação à continência urinária e à preservação da função erétil. Em relação ao tratamento do câncer, tanto a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a robótica são muito parecidas, em termos de cura, são muito parecidas, a porcentagem de tratamento é muito, muito igual. Agora, com a robótica, a gente consegue realmente efeitos funcionais muito melhores, sem contar que assim, eu sou apaixonado pela cirurgia robótica. Então, se eu começar a falar sobre cirurgia robótica, nós vamos até... Dá outro podcast? Dá outro podcast. Já vamos combinar. Mas assim, você vê o pós-operatório do paciente é outro. Hoje a gente tem paciente opera num dia, dá alta no dia seguinte, e o paciente, uma semana, volta às atividades normais. Ia perguntar isso, esse pós, como é que é a vida desse paciente? Logo pode voltar para atividade física? Hoje a gente é muito forte em relação a isso. Antigamente o paciente operava, ficava 6 meses de cama. Agora, não. Quando a gente faz a cirurgia do câncer de próstata, principalmente com as plataformas robóticas, se a gente opera de manhã, 2 horas da tarde eu ponho o paciente para andar no quarto. Puxa vida, que maravilha. Na verdade, a gente quer que ele ande. Entendi. Porque hoje a gente sabe que quanto mais cedo o paciente voltar às suas atividades, o pós-operatório dele vai ser mais tranquilo. E então a gente força, na verdade, a gente prescreve, acaba a cirurgia, acabou 7 horas, acabou 9h30, 10 horas, 2 horas da tarde eu quero o paciente fora da cama. Por quê? Porque a gente sabe que ele andando, o intestino volta a funcionar melhor, a musculatura volta melhor, no dia seguinte você dá alta, uma semana depois você tira a sonda, o paciente volta às atividades físicas, a atividade profissionais, é lógico. Há casos e há casos, há profissões e há profissões. A atividade física a gente deixa geralmente de 15 a 20 dias o paciente se recuperar bem. Sim, mas é só um período e depois vida normal. A ideia é justamente essa. Imagino que seja até bom que ele volte. Exatamente. A gente fala, não, pode voltar, pode andar, pode fazer. Eu faço caminhada. É isso que eu quero que você faça, porque a gente sabe que o pós-operatório desses pacientes é muito melhor. É muito melhor. A evolução deles é paciente que faz atividade física ou que segue o que nós falamos sobre caminhada, geralmente tem um pós-operatório tranquilíssimo. Impressionante como a atividade física é crucial para prevenção de tudo, né? Para qualidade de vida. E legal que em qualquer situação, né? Atividade física pré-doença, para não ter a doença. Isso, para depois que cura. O Dr. Daniel, que veio aqui falar sobre câncer de mama, ele tem o doutorado dele foi sobre a qualidade de vida pós tratamento do câncer de mama, né? E isso a gente transfere para a próstata também. Então, se o paciente que faz atividade física, que seja, às vezes a gente opera pacientes mais velhos, tá? Então ele faz hidroginástica. Ótimo. Ele tem movimento. É a capacidade, é o que ele consegue. Sim. Então, assim, é extremamente importante. E os resultados, não só resultados funcionais, mas os resultados até de recidiva de doença, parece que os pacientes que fazem atividade física
tem resultados melhores do que aqueles que são sedentários. Ia te perguntar sobre a recidiva, quer dizer, tem um índice disso? Depende muito do paciente ou não? Depende da doença. Da né? doença. Depende da doença. Tem paciente que a gente opera sabendo que mais cedo ou mais tarde ele vai recidivar. Né? E o fato de uma doença de próstata recidivar não quer dizer que não tem tratamento. Não é uma ainda. sentença, Não né? é uma sentença. A gente sabe que hoje, como cada vez mais nós estamos tratando doenças mais agressivas, a gente às vezes lança a mão de mais de uma forma de tratamento. Por exemplo, você faz a cirurgia do câncer de próstata, ótimo, tudo bem, mas ele apresenta uma recidiva. Encaminha ele para a radioterapia. O tratamento ainda é curativo, certo? Mas é o que a gente chama de multimodalidade, ou seja, tratamento multimodal do câncer de próstata. Às vezes a gente usa hormônio. O câncer de próstata ele é muito dependente de hormônio, principalmente hormônio masculino, a testosterona. Então, em algumas situações, a gente entra com medicações para o paciente para baixar essa testosterona. Né? Algumas vezes só em forma transitória, durante algum período do tratamento, e outras formas, quando é um tumor mais avançado, a gente tem que manter esse paciente com a baixa de testosterona, porque a gente sabe que a gente consegue segurar a doença por mais tempo, se ele mantiver um nível de testosterona mais baixo. Mas é lógico que isso são detalhes de cada paciente. Cada vez mais a gente fala sobre medicina de precisão. O que é a medicina de precisão? É a medicina individualizada. Não é assim, você fala, paciente tem câncer de próstata, então vamos operar, como todo mundo. Não. O paciente como um todo, a pessoa que vai ser cuidada. E você vai individualizar o tratamento para esse paciente. Né? Hoje, com os testes genéticos, é lógico que são coisa técnica. Se a gente começar a fazer um teste genético, a gente fica aqui horas. Mas com os testes genéticos que nós temos em relação ao câncer de próstata e o câncer de mama também, cada vez mais a medicina está sendo uma medicina individualizada. É lógico que, no grosso modo, você faz rádio, você faz cirurgia, mas tem alguns detalhes. Esse grupo tem uma história familiar, ou ele tem uma alteração do gene. Então, aqui nós temos que ser um pouquinho mais usar uma imunoterapia, alguma outra coisa. Por quê? Porque ele sabe que esse paciente responde bem. Então, assim, cada vez mais não vai existir mais o paciente único, né? Não, cada paciente você vai encarar. E assim, tem paciente que você chega e fala, não, doutor, eu quero operar. Tudo tem paciente que fala, não, doutor, eu não quero. Então, assim, você tem que analisar também. Questão emocional. Novamente entra aquele negócio do shared decision, né? Você senta com o seu paciente e vai conversar. Hoje você conversa e a decisão é tomada entre você e é lógico, a função do médico é jogar na mesa todas as opções, todos os prós e contras de cada opção, mas a decisão final tem que ser do paciente. Tem que ser do paciente. Alguém que tenha um histórico familiar, por exemplo, ele pode fazer algum exame jovem, genético, por exemplo, e isso vale a pena ser feito ou só complica emocionalmente que você vai ficar com aquilo? As sociedades ainda não preconizam, né? Existem mutações genéticas que são ligadas ao câncer de próstata. Alteração do BRCA1, BRCA2, ATM, são nomes de alterações genéticas que estão ligadas ao câncer de próstata. Mas a grande pergunta é outra. Ótimo. Então vamos testar a população. Na mama é um pouco diferente, mas na próstata. Tá bom, então aqui ele tem essa alteração que aumenta a incidência. O que nós vamos fazer com essa informação? Essa é a grande discussão. Entendi. Você vai tirar a próstata do paciente só porque ele tem uma alteração genética? Tem a história famosa da Angelina Jolie, que ela tirou as mamas por causa ela tinha um BRCA1, uma alteração de genética ligada ao câncer de mama. Até na mama é questionável, que a mama geralmente tende a ser um tumor mais agressivo. Na próstata, nós não temos essa resposta ainda. Então, como a gente não tem essa resposta, não tem justifica a gente dar uma informação a mais numa equação que a gente ainda não tem o resultado. Então, você vai pôr, que bom, Fabrício, você tem uma alteração genética, então sua chance de ter um câncer de próstata é muito grande. Você vai operar sua próstata agora? Não, mas eu vou ficar com essa informação. Então, será que realmente vai trazer um bem para mim ou vai só complicar a minha vida? Essa resposta a gente não sabe ainda. Tem pacientes que têm aquelas histórias familiares bizarras, né? São 4 irmãos, 3 tiveram câncer de próstata. A gente pode até lançar a mão dos testes, ou mesmo fazer um acompanhamento, uma rotina mais específica, talvez seja mais importante até do que você saber se ele tem alteração genética ou não ligado ao tumor, ao câncer de próstata no caso, né? Perfeito. Fiquei com uma dúvida aqui, por exemplo, eu tenho uma questão familiar e eu tenho lá 20 anos, 25 anos, eu já devo ou eu
Eu posso esperar, Pode porque essa esperar. doença ela não Sim. vai, ela não atinge A jovens. gente sabe que o câncer de próstata normal, o que a gente chama de câncer de próstata, que é o adenocarcinoma de próstata, ele geralmente dá em pacientes acima de 40 anos. Um caso, outro Entendi, caso. muito raro e tal. Lá na Escola Paulista de Medicina, nós operamos uma vez um funcionário até do hospital com 39 anos. Mas era o raro do raro do raro. Entendi. Então, não justifica realmente você fazer a rotina antes dessa Entendi. idade. Né? Agora, existem outros tumores de próstata, mas assim, que pode até pegar criança. Mas aí esses são tumores raros. Menos ainda, Não é o tecido normal do tumor de próstata. É outra, Então, é outra situação. coisa, Entendi. é outra patologia e não entra no rastreamento depois dos 40 anos. Entendi. Né? Uma pergunta assim absolutamente leiga agora de quem está ouvindo você falar e pensando aqui. Se ele tem uma incidência em homem acima de 40 anos, tem a ver com hormônio, você falou. É porque diminui o hormônio? Não, na verdade, provavelmente é pela ação do hormônio por bastante tempo. Né? Tá. Então, ele começa a ter alterações celulares e eu tenho uma história muito engraçada para mim, né? Uma vez me convidaram para um congresso para eu dar aula sobre técnicas de cirurgia de próstata. Certo. Então, eu fui estudar, peguei o primeiro artigo do Jung, que ele descreveu a primeira cirurgia para câncer de próstata em 1904, na Johns Hopkins, lá em Baltimore, nos Estados Unidos. Então, eu comecei a ler o artigo, né? Imprimi o artigo, comecei a ler, daí ele fala assim, o câncer de próstata é uma patologia rara no nosso meio. Quando parei, eu falei, como assim rara? No começo nós falamos, A incidência mais comum, né, entre a população masculina. Daí eu fui estudar mais a fundo. Em 1904, a sobrevida média de um americano era 47 anos. Não. Então era raro o paciente morrer de câncer de próstata. Morria de outra coisa antes. Não chegava a ter o câncer de próstata. Por isso que era uma patologia rara. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo bastante cada vez tempo. mais. Então, comum e cada vez mais nós vamos operar paciente acima de 80. Antigamente não se operava paciente acima de 80 anos. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, mas a gente cada vez mais estamos operando octogenários, porque a gente sabe dando que, mais possibilidade de Porque, vida. na verdade, esse paciente de 90 e poucos anos é normal, tá tudo certo. É tudo certo, exatamente. Então, cada vez mais vamos ter que operar esses pacientes. Então, a gente sabe que é um desenvolvimento normal da próstata, vai aumentando a incidência do câncer de próstata. Tem um estudo famoso na Inglaterra que eles pegaram todos os pacientes que morriam acima de 100 anos, tiravam a próstata e mandavam para análise. O que aconteceu que ali deu tudo certo? Não, mas assim, para saber, 85% tinha câncer de próstata. Só que assim, eram cânceres que não mudaram a vida dos pacientes, mas, ou seja... Seguiram a vida. Com o tempo mais cedo ou mais tarde, se a gente viver 150 anos, provavelmente nós vamos ter câncer de próstata. Então, talvez não morra disso, desenvolvimento do tecido prostático ligado ao hormônio, ligado à parte genética. São vários fatores que influenciam nesse quebra-cabeça. Perfeito. Doutora, eu quero pedir, então, que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, para as esposas, para os maridos, namorados, filhos, que tomem uma atitude e comecem a partir de hoje a fazer os seus exames. Eu acho, o que eu sempre falo, né? Nós temos que cuidar de nós. Nós somos os mais interessados na nossa própria saúde. Eu falo muito sobre o câncer de próstata, mas é lógico que a gente tem que falar da saúde como um todo. Entre os cuidados de saúde que nós temos que ter é o rastreamento do câncer de próstata, mas nós temos que ter um cuidado com a parte cardiovascular, com a parte de alimentação. Então, assim, cuide da gente. E uma coisa que é muito importante, e aí eu acho que entra em todas as especialidades médicas, é a gente cuidar da nossa mente. A mente saudável geralmente tem a famosa, né, mente sã, corpo são. Exatamente. Nosso corpo tende a seguir a nossa mente, né? Eu sou um pouco suspeito, né? Eu sou casado com uma psiquiatra, então eu tenho que falar um pouco da Que bom, que maravilha, já vem completa a informação. Eu tenho que falar um pouco da saúde mental, mas eu acho assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde sociomental, né? Então, assim, tentar diminuir o estresse, tentar diminuir os conflitos, né? A gente tentar ser um pouco menos acelerado, né? E ó, quem está falando aqui é um cirurgião extremamente acelerado, que já desacelerou muito, mas ainda sou um pouco acelerado. Então, assim, nós temos que cuidar da nossa mente e do nosso corpo,
Porque também não adianta só cuidar do corpo e não cuidar da mente. Então, o que eu sempre recomendo aos meus pacientes, né, quando eu falo ao público, é cuide de você. Para as esposas, lógico, estimule seu marido, estimule os seus pais, né? É muito comum, às vezes o pai é um pouquinho mais velho, tem um filho mais jovem que já tem um pouco mais de informação, estimule ele a procurar o tratamento, procurar o cuidado, procurar a saúde, que com certeza nós vamos viver mais e principalmente com mais qualidade, que eu acho que é o mais Perfeito. importante de tudo. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a sua generosidade. Obrigada pelas informações. Deixo aqui o estúdio à sua disposição. Quando tiver novas informações, quiser trazer para a gente fica muito feliz. Quem sabe falar sobre a cirurgia? Eu achei o tema excelente. Eu sou apaixonado pela cirurgia robótica, né? Quero fazer cirurgia robótica, eu vi a hora que você quiser. Cadê eu vi a hora que você quiser? Eu que Obrigada. agradeço o convite. Parabéns pelo estúdio, estou impressionado. Lindo, Luciano Murbach. Olha só, mais um que está encantado aqui. O Luciano é o dono do estúdio. Estou encantado com o estúdio. Ele né? e o Samuel Sass, que está aqui com a gente, eles que montaram essa maravilha aqui. Parabéns. Eu que agradeço, na verdade, para mim é uma honra ter essa oportunidade de conversar com você, conversar com o pessoal que está nos assistindo. Se a gente conseguir mudar um pouquinho a mentalidade, com certeza já é gratificante, né? Já atingiu o nosso efeito. Obrigado mesmo, estou à total disposição de vocês. E aí já fica o convite para a esposa. Psiquiatra, vim falar sobre saúde mental, porque eu acho que tem muito a ver isso que você falou, acho que faz muito sentido e a gente podia falar sobre isso. Eu tenho certeza que ela ficará feliz de vir aqui, eu realmente sou suspeito para falar. Então já está feito o convite aí, ó, aqui na frente das câmeras para ela, combinado? Obrigado. Bom, quero agradecer mais uma vez, agradecer a Samuel, a Tuane. Quero agradecer a Global Outcast mais uma vez aqui do estúdio, a Uai Salgados, que nos manda essas maravilhas, e a NR Conexões, que fortalece. Quero agradecer especialmente a você que ficou conosco até agora. Uma ótima noite e até a próxima.